Olá, senhores e senhoritas, bom dia, como vão vocês? Espero que muito bem, eu também vou bem, ansioso para voltar a trabalhar presencialmente com vocês, mas como venho falando em todos os vídeos, seguindo as recomendações, claro, responsáveis, que indicam que a gente precisa preservar não só a nossa vida, como das pessoas que a gente ama. Portanto, esperando ansiosamente que essas recomendações de fato possam orientar a nossa volta o quanto antes, porque, nossa, está me fazendo muita falta e também eu acho que deve fazer para vocês também, né? Vivenciar o dia a dia com os colegas, com os amigos, os professores, enfim, aquela rotina que parecia tão desgastante, mas na verdade, quando a gente depara-se com a ausência dela, a gente de fato percebe que ela faz muita falta e que ela é importante no nosso dia a dia. Bom, o que eu preparei para o nosso dia de hoje? Tá? Nós vamos trabalhar hoje com um conceito muito importante, tá? Com uma ampla representatividade, não só no vestibular, mas no nosso dia a dia, que é a genética molecular. Tá? São muitos conceitos que envolvem um pouquinho de química, um pouquinho de física, às vezes até um pouquinho de matemática, tá? E que, portanto, exigem não só uma atenção importante na hora de você estudar, mas tão importante quanto dominar a teoria é aplicar aquilo que você potencialmente estudou na resolução dos exercícios, tá? São os exercícios que vão mostrar para você, de fato, se aquilo que você entendeu sobre o assunto é suficiente para poder responder às principais questões dos grandes vestibulares brasileiros. Tá? Nós vamos tentar aqui atingir uma camada de aprofundamento que diferencia a gente da concorrência, é claro, uma promessa que eu fiz para vocês no nosso comecinho de ano, mas lógico, deixando ainda um pouquinho para que você possa aprender e não se entediar na universidade. Porque eu sei que se eu falar tudo para você agora, você fica entediado na universidade e cai no crack. Tá? Então, vou evitar isso, deixando um pouquinho ainda para o professor universitário poder trabalhar com vocês. Tá? Muito bem. Então, vamos cair dentro da genética molecular, que a genética molecular é nice. Muito bem. A genética é uma disciplina que foi criada em 1906, tá? Que vem do grego genetikos, que significa que dá origem. Tá? É uma disciplina que quando foi criada, ela tinha três grandes objetivos. Tá? O primeiro deles é explicar qual a natureza do material genético, ou seja, daquele material que permitia a herança, a herdabilidade, a transferência das nossas características para os descendentes. Esse era o primeiro objetivo da genética. O segundo, qual o seu mecanismo de ação? Como que esse material genético funcionava? Como que ele viabilizava não só a determinação das nossas características, mas a transferência para os nossos descendentes? Tá? E o terceiro é como esse material genético ele era distribuído, ou é distribuído, melhor dizendo, para os nossos descendentes. Tá? Eu adianto para vocês que o processo científico que viabilizou a gente conseguir explicar esses três conceitos, ele começa no século XIX e se estende durante todo o século XX. Uma série de cientistas trabalharam e suaram sangue para que hoje a gente possa desfrutar dos benefícios que o entendimento desses conceitos trouxe para nós. Tudo que a gente fala hoje em termos de biotecnologia, de engenharia genética, de produção de medicamentos, de melhoramento genético, depende de cada gota de suor que foi derramado por esses tantos cientistas que trabalharam arduamente para desvendar o grande mistério da vida. Ou glória, que o mistério é profundo. Vamos começar a nossa aula lembrando quais foram os principais pontos que permitiram a gente concluir do que é feito o material genético, qual o seu mecanismo de ação e como que eles são transferidos para os descendentes. Bom, em 1865, o Gregor Mendel, o pai da genética clássica, explicou para nós
que as características são determinadas por partículas ou fatores que não se misturam na determinação das características. E mais, essas partículas se separam na hora de formar gametas e elas se recombinam ao acaso. Ele propôs o conceito da herança particulada. O Mendel introduziu o conceito de gene, mas ele não usou a palavra gene. Ele usava o termo partículas ou fatores de informação, que, segundo ele, obedeciam leis estatísticas ou probabilísticas. E é por isso que é possível prever quais serão as características dos nossos filhos, usando para isso a matemática. Ô glória, durante uma boa parte do nosso ano, nós vamos desvendar os trabalhos do Mendel e os desdobramentos do seu grande trabalho, ok? Bom, em 1869, o suíço Friedrich Nietzsche identificou no núcleo de determinadas células que ele encontrou no pus humano e no esperma de salmão uma substância com alto teor de fósforo, que ele chamou nucleína. Mais tarde, nós substituímos o termo nucleína pelo ácido desoxirribonucleico. Estou falando do DNA, ou em português, ADN, ok? Muito bem. Em 1882, o alemão Walter Flemming, usando corantes, identificava no núcleo das células bastões coloridos, devido ao uso de corantes, tá? Corpos ou bastões coloridos. E ele chamou esses corpos ou bastões coloridos, que estavam dentro do núcleo das células, de cromo, de cor, somatos, corpo. Cromo, somatos, cromossomos. Foi esse cara aqui, ó o olhar maroto do gênio. Glória, um olhar desse daqui até arrepia, né? Meu Deus. Mas foi esse cara que nomeou o que hoje nós chamamos de cromossomos. Em 1893, um cientista italiano chamado Balbiani identificou o papel do núcleo da célula. Ele identificou que o núcleo controla o metabolismo e o processo de divisão celular. Portanto, ele vincula os cromossomos identificados pelo Flemming com o processo de controle do funcionamento da célula a partir do metabolismo e o processo de reprodução ou divisão celular. Ok? Em 1903, o Sutton e o Boveri hipotetizaram que as partículas de informação identificadas pelo Mendel estavam localizadas nos cromossomos. E a partir daí, eles combinaram a genética que estava nascendo com a citologia, produzindo uma grande disciplina chamada de citogenética, ou seja, é possível identificar os conceitos da genética a partir dos conceitos da citologia. Ô glória que Sutton e Boveri foram dois cientistas muito importantes. Em 1909, o Johansen introduziu, agora sim, o conceito de gene para identificar as partículas de informação vinculadas com a determinação das nossas características, o conceito de genótipo ou a configuração gênica que nós apresentamos nos nossos cromossomos e o conceito de fenótipo, em substituição à palavra característica, ok? Nós vamos usar muito as palavras genótipo e fenótipo quando a gente for trabalhar com a genética clássica mendeliana. Foi esse aqui, ó, Johansen, em 1909, que deu nome a esses conceitos. Legal, né? Pelo menos eu gosto muito de ver a cara de quem, de fato, produziu o conhecimento. Interessante, né? Bom, em 1915, o Thomas Hunt Morgan identificou e provou, e por isso ganhou um prêmio Nobel, tá? Que as partículas mendelianas, ou seja, os genes, estão linearmente dispostos nos cromossomos. Portanto, de fato, as partículas mendelianas fazem parte dos cromossomos. E à medida que os cromossomos são distribuídos para as células por meio do processo da mitose e da meiose, que foram descobertos no final do século XIX, dessa mesma forma, os genes são transferidos para as células descendentes.
E a partir daí não é difícil identificar que é possível prever matematicamente qual a chance de uma célula receber um determinado cromossomo contendo um determinado gene. Ô glória, que nós vamos fazer isso muitas vezes ao longo do ano, tá? Bom, se sabia então, até então, que os genes faziam parte dos cromossomos, mas não se sabia qual era a natureza química dos genes nem dos cromossomos. Muito bem. A relação entre o DNA e o material genético, ou seja, o DNA como o determinador das nossas características e a molécula capaz de transferir características de pai para filhos, começam a ser vinculados DNA com material genético em 1944, por esses cientistas aqui, o Avery, o MacLeod e o McCarthy. Porém, havia ainda uma descrença se o material genético, a partícula capaz de transferir características de pai para filhos, era de fato o DNA. Porque o DNA, quimicamente, era uma molécula muito simples. Acreditava-se nesse momento que eram as proteínas, moléculas mais complexas e versáteis, que provavelmente faziam a função do material genético. Não havia certeza, na verdade havia uma grande descrença em vincular o DNA como o próprio material genético. Essa descrença ela foi pulverizada em 1952, quando uma mulher brilhante chamada Martha Chase, tá, e o seu colaborador Alfred Hershey propuseram o experimento que provaram definitivamente que o DNA é o responsável pela transmissão das características hereditárias, ou seja, o DNA, portanto, é o material genético. Para isso, eles usaram vírus, tá? Vale a pena, de repente, a gente gastar um tempinho aqui nesse experimento. Deixa eu dar um zoom aqui para você e vou mostrar aqui para você. Então, dá uma olhada aqui, ó. Tá? Então, ele pegou um fago, tá? Um vírus que é especializado em parasitar bactérias, tá? Irradiou as suas proteínas, irradiou não, ele compôs esse vírus com proteínas dotadas de elementos radioativos, aqui identificados aqui por essa mancha esverdeada, tá? Bom, eles pegaram um outro conjunto de vírus e agora eles marcaram com elementos radioativos não as proteínas que compõem o coat, ou seja, a cápsula viral. Não, agora eles marcaram nesses outros vírus aqui apenas o material genético. Muito bem. Eles pegaram esses vírus e botaram para infectar as células bacterianas. E o que eles perceberam? Que as proteínas virais, elas ficavam do lado de fora da bactéria. Elas não entravam dentro da célula durante o processo de infecção. Diferente do que eles observaram nesse vírus aqui que tinha o material genético, o DNA marcado, tá? Eles identificavam, depois de infectar esse material genético com o vírus, com o DNA marcado com radiação, eles identificavam o DNA radioativo dentro da bactéria. E esse DNA radioativo que entra na bactéria era o responsável por mudar as características da bactéria. Portanto, eles conseguiram provar a partir daí que sim, o material genético era o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Em 1950, o Chargaff, tá, um cientista austríaco, ele fez um trabalho muito importante que permitiu, em 1953, que, de fato, o DNA fosse, a estrutura físico-química do DNA fosse finalmente desvendada. O Chargaff, deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Cadê? Olha só. O Chargaff fez uma análise, ele era químico, tá? Então ele fez uma análise com a composição química do núcleo de uma variedade enorme de seres vivos. Aqui eu tenho só uma parte dos seres vivos que ele identificou. E perceba que curioso. Seja na E. coli, na bactéria que causa pneumonia, tuberculose, na levedura, ou seja, em fungo, em rato, em peixe, em humanos, ele sempre encontrava
uma relação de adenina e timina de 1 para 1. 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Ele identifica, portanto, que independente do ser vivo, a quantidade de adenina, que é uma molécula orgânica, um nucleotídeo, componente do núcleo celular, nós já vamos ver a característica química dos nucleotídeos, tá? A quantidade de adenina no núcleo era sempre igual à quantidade de timina, independente do tipo de ser vivo estudado. Da mesma forma, ele identificava uma relação de 1 para 1 entre citosina e guanina, em todo e qualquer ser vivo que ele estudava. Portanto, a quantidade de adenina é igual a timina, citosina é igual a adenina. O Chargaff não conseguiu explicar o porquê disso, ok? Bom, seus dados mostraram, portanto, que A é igual a T, C é igual a G. Ele não soube explicar o porquê disso, tá? Esta razão 1 para 1 é encontrada em todo e qualquer ser vivo composto por células eucarióticas. Ponto. Fica conhecido, portanto, esta relação. A é igual a T, G é igual a C, de lei de Chargaff. Por causa disso, olha só, A dividido por T. A não é igual a T? Quando você divide dois números iguais, o resultado é 1. C é igual a G. C numerador, G no denominador, divide dois números iguais, o resultado é 1. Portanto, esta relação de Chargaff indica que a quantidade de bases ou de nucleotídeos componentes do DNA vale 1. E para que serve isso? Se o vestibular te der o valor de um dos 4 nucleotídeos presentes na célula, você consegue encontrar o valor de todos os outros. Por exemplo, se eu te disser que uma célula apresenta 30% de adenina, o que você conclui? A é igual a T. Se tem 30 de adenina, tem 30 de timina. Ou seja, A e T somam 60. O total tem que dar quanto? 1 ou 100%. Bom, se AT vale 60, sobra quanto para CG? Sobram 40. Portanto, 20 de citosina e 20 de guanina. Isso é um exercício clássico que é muito comum de cair nas provas de primeira fase. Você não pode errar um negócio desse de jeito nenhum, ok? Agora, muito cuidado nas questões de VOF ou de análise afirmativa. Porque você viu agora a lei de Chargaff. Aí chega lá no vestibular, ele te dá esta função aqui, ó. A mais T sobre G mais C e fala para você que isso vale 1. De repente, na correria do vestibular, você fala, eu lembro do Chargaff, AT, CG e marca como verdade e... Não. O que vale 1? Quando o numerador é igual ao denominador. O A é igual a G? Não. Então, A sobre G não vale 1. T é igual a C? Não. Então, T sobre C não vale 1. Então, esta proporção A mais T sobre G mais C, isso não vale 1. Ué, Guilherme, então por que você está mostrando isso para nós? Porque esta proporção A mais T sobre G mais C, ela é constante e específica para cada grupo de ser vivo do planeta. Por exemplo, para nós seres humanos, esta fração ela dá um resultado de 0,67. Então, se eu estiver fazendo uma análise de perícia, tá? Perícia criminal, e encontrar material genético num determinado local, e fizer uma análise química do material genético e encontrar A mais T sobre G mais C 0,67, eu sei que aquele material genético é de um ser humano. Sacou o mistério? Glória pura? Ó o nível de aprofundamento que nós estamos chegando. Glória pura, mas sem exagerar. Mas num limite para que você possa fazer uma prova de alto nível. Tá? Muito bem. O segundo trabalho fundamental para a descoberta da estrutura físico-química do DNA foi realizado por esta mulher genial chamada Rosalind Franklin. Essa mulher ela foi extremamente injustiçada, talvez eu diria pela vida.
porque sem ela seria impossível em 1953 o Watson e Crick terem descoberto a estrutura físico-química do DNA, e eu posso garantir isso para vocês. Tá? Eu vou te mostrar o que ela conseguiu encontrar. E por que eu falei que ela foi injustiçada? Porque ela não levou o prêmio Nobel que o Watson e Crick, que descobriram a estrutura físico-química do DNA, levaram. Tá? E por que ela não levou? Porque ela morre de câncer de ovário na véspera de ganhar o prêmio Nobel. E quando você morre, você não leva nem o dinheiro e nem é laureado com o prêmio, o que eu acho uma injustiça tremenda. Esta mulher, ela era física na década de 50 e ela trabalhava com uma técnica chamada difração de raio-x, que é análogo hoje a tirar uma fotografia. Só que quando você tira uma fotografia, você usa luz visível para tirar uma fotografia. Ela usava uma radiação muito mais energética do que a luz visível. Ela usava o raio-x. Quando você usa uma radiação muito energética, você consegue ver estruturas muito, muito pequenas. Ou seja, ela conseguiu tirar uma fotografia do DNA. Irmão, olha aqui. O DNA, ele tem 20 angstroms. Ah, se você é como eu, prefere nano, vamos converter 20 angstroms para 2 nanômetros de diâmetro. Significa que se você puxar um fio de cabelo aí agora, e o seu fio de cabelo tiver 1 milímetro, o DNA é 500 mil vezes menor. Você consegue entender o que é isso? É uma coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco. Ela conseguiu tirar uma fotografia do DNA. Está aqui a imagem que ela tirou e que foi decisiva para a descoberta da estrutura do DNA. Tá? Aqui são duas fotos de duas estruturas diferentes do DNA. O DNA desidratado, e aqui o DNA tipo B, que é um DNA hidratado, tá? O que a gente chama de fibra molhada do DNA. Ela não só determinou o diâmetro da molécula, como ela identificou que o DNA não é uma molécula simples, o DNA é uma molécula dupla, e o DNA não é uma molécula linear, o DNA gira como uma escada em espiral. Inclusive, ela conseguiu identificar a periodicidade do giro, de 34 angstroms. Cara, ela fez quase tudo. Dia 25 de abril de 1953, o biólogo James Watson e o físico Francis Crick combinaram o trabalho do Chargaff, A igual a T, C igual a G. Chargaff não sabia por quê. Com o trabalho da Rosalind Franklin e construíram o modelo físico-químico da molécula do DNA. E a partir daí, a partir desse modelo, eles indicaram um mecanismo de funcionamento da molécula de DNA. Esta foi considerada a maior descoberta do século XX. Não teria sido possível sem o trabalho do Chargaff e sem o trabalho da Rosalind Franklin. Só para vocês verem como funciona a ciência. A posição de lágrimas, suor e sangue, até que alguém consegue reunir tudo isso e mudar a história de todos nós. Sacou o mistério? Bom, antes da gente identificar com clareza qual que é a configuração da molécula do DNA, vamos rapidamente identificar a composição química do DNA. A composição química do DNA foi identificada em 1929 por um cientista chamado Levine. Tá? Os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas formadas por sequências de nucleotídeos. São as unidades que compõem os ácidos nucleicos, assim como os aminoácidos compõem as proteínas, assim como os monossacarídeos compõem os polissacarídeos, ou seja, o DNA e o RNA, os dois ácidos nucleicos, são polímeros de nucleotídeos, cuja função é o armazenamento, a transmissão e o uso da informação genética. Quer mais? Glória!
O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma molécula complexa orgânica formada por um fosfato, um açúcar de 5 carbonos, ou seja, uma pentose, associados a uma base nitrogenada, tá? Se eu fizer uma análise apenas da pentose e da base nitrogenada e excluir o fosfato, eu chamo essa estrutura combinada da base com a pentose de nucleosídeo, ok? Só por curiosidade. Nucleotídeo compõe essas três peças, fosfato, pentose e base. Entende agora por que em 1869 o Miescher identificou um alto valor de fósforo dentro do núcleo? A Unesp perguntou recentemente para você. Falou que um pesquisador usou um laser e identificou fósforo no núcleo de uma célula. Gabarito, letra B, nucleotídeo. Simples assim. Glória? Glória. Bom, e essas bases nitrogenadas que vão dar nome ao nucleotídeo? Tá? As bases nitrogenadas, existem 5 tipos delas. Tá? A adenina, a timina, a citosina, a guanina e a uracila. Então, nós vamos nos referir, a partir de agora, aos nucleotídeos como A, T, C, G e U. Ok? Muito bem. Na formação dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos, eles se combinam. Dá uma olhada, aqui eu tenho uma guanina combinada com uma adenina, formando um polímero, uma molécula polimérica, por meio de uma ligação covalente entre o fosfato de um nucleotídeo e o açúcar do outro. Esta ligação covalente é chamada de ligação fosfodiéster. Essa é uma ligação muito forte, que forma uma cadeia muito estável, porém, esta ligação fosfodiéster ela é sensível à radiação ultravioleta. E é por isso que a exposição da pele aos raios UV do sol podem causar câncer de pele, porque podem danificar de fato a molécula de DNA, causando rupturas na sua cadeia, na sua estrutura física. Sacou o mistério? Muito bem. Então, esta é uma cadeia do DNA, e esta cadeia do DNA é formada por nucleotídeos conectados por ligações fosfodiéster. Muito bem. Eu indico aqui para você que são bases do DNA A, T, C, G, enquanto a molécula de RNA não apresenta timina, e é muito importante que você saiba isso. No lugar da timina, entra a uracila na composição do RNA. Aqui, estou te apresentando a primeira diferença entre o DNA e o RNA. E o vestibular adora perguntar para você as diferenças entre os dois materiais genéticos. DNA tem timina, o RNA no lugar tem a uracila. A uracila e a timina, elas são muito parecidas quimicamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. A timina, ela apresenta esse metil associado ao seu anel, enquanto a uracila não apresenta esse metil. Você não precisa saber isso. Só estou te mostrando como curiosidade, a timina e a uracila, elas são particularmente semelhantes em termos químicos. Agora, o porquê o RNA tem timina e tem uracila e o DNA tem timina, ou você me pergunta quando a gente voltar presencialmente, ou eu vou deixar para a universidade. Porque senão, chegar lá o professor, honestamente, ele não vai ter mais o que dizer para você. Legal? Então vamos dar essa moral para ele. Mas se você tiver muita curiosidade, você me pergunta que eu te respondo. Glória, que o Pai é mistério. Bom, não tem como, eu tenho que te dizer. Em termos químicos, as bases nitrogenadas são divididas em 2 grupos químicos, tá? Eu lamento ter que te falar isso, mas o vestibular coloca isso no enunciado, às vezes pergunta isso em primeira fase, é lamentável. Mas o que a gente faz? Modo campeão ligado, a gente senta e domina.
As bases nitrogenadas formadas por dois anéis compostos de carbono e nitrogênio formam um grupamento químico chamado bases púricas, enquanto as bases formadas por apenas um anel são conhecidas como bases pirimidínicas ou pirimídicas, ok? Então eu vou te ajudar. Adenina e guanina são purinas. Citosina, timina e uracila são pirimidinas. Ué, Gelli, como que você vai me ajudar? Como que eu não erro exercício nunca disso? Eu uso uma estratégia. Eu sei que eu sou professor de genética. Então, como chama o seu professor de genética? André Gelli. E o André Gelli é um homem puro. Pronto, está resolvido o seu problema. Falou em purina? Você lembra do seu professor de genética, um homem puro, André Gelli, AG. Portanto, se AG é purina, o que sobra, citosina, timina e uracila, só pode ser pirimidina. É lógico que essa é só uma sugestão, tá? Você pode usar a estratégia que você quiser. Eu usei essa e essa me ajuda muito a lembrar dessa bobagem, ok? Muito bem. Bom, agora vou trabalhar com vocês um conceito muito importante sobre o arranjo do material genético. Então vem cá agora, porque isso daqui é de veras muito importante, tá? Eu tenho aqui a formação, uma cadeia componente ou constituinte do DNA. O DNA, assim como a Rosalind Franklin previu, ele é composto por duas cadeias. Então eu tenho aqui essa cadeia da esquerda e aqui a cadeia da direita. Muito bem. Na cadeia, essas duas cadeias, elas são associadas por ligações de hidrogênio, tá? Então, tá vendo assim, esses pontilhados aqui? Esses pontilhados são as ligações de hidrogênio. O vestibular vai te perguntar isso, tá? A FUVEST colocou um recorte desse desenho na prova de 2015, botou uma seta aqui e perguntou o que essa seta representa. Gabarito letra C, ligação de hidrogênio. Glória. O que o Watson e Crick identificaram? Que toda adenina de uma cadeia se conecta com uma timina na outra cadeia. Toda citosina numa cadeia se conecta por ligações de hidrogênio a uma guanina na cadeia complementar. Você entendeu agora? Vou até chegar pertinho. Por que o Chargaff encontrou a proporção A igual a T, C igual a G? Ele não soube explicar. Quem soube explicar ganhou o Nobel. A igual a T, C igual a G, porque o DNA tem duas cadeias. Sacou o mistério? Toda adenina se conecta a uma timina. Portanto, toda a quantidade de A está vinculado com a mesma quantidade de T. Toda a quantidade de C está vinculado com uma exata quantidade de G. Ou seja, o prêmio Nobel foi respondido simples e decisivamente desse jeito. A relação AT-CG é porque o DNA é cadeia dupla. Simples assim. Vale a pena você tomar um pequeno cuidado. Perceba aqui, ó. Entre AT existem duas ligações de hidrogênio. Entre CG existem 3 ligações de hidrogênio. Eu lamento, mas você vai ter que saber isso. Porque, inclusive, o Enem perguntou isso recentemente. Ele colocou A, B, C, D, E nas 5 alternativas, desenhos de molécula de DNA, e perguntou qual delas você precisava dar mais energia térmica, calor, para romper as ligações de hidrogênio. A gente chama isso de desnaturação do DNA. Como que você daria você procuraria a molécula que você precisaria dar mais calor para romper as ligações de hidrogênio? Você sabe que entre citosina e guanina são 3 ligações de hidrogênio. Você precisa de mais calor para quebrar CG do que para quebrar AT. Portanto, as moléculas que têm mais CG, você precisa dar mais calor para romper as ligações de hidrogênio e abrir a dupla fita. Fechou a ideia? Sucesso?
Glória pura. Então, embocando agora para o final, tá? Outra diferença entre o DNA e o RNA está na pentose, tá? Enquanto o DNA, o açúcar, é a desoxirribose, porque aqui no carbono 2, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 2 eu tenho apenas um hidrogênio. O RNA tem como açúcar a ribose. Perceba a presença da hidroxila, ou seja, uma pentose oxigenada aqui associada ao carbono 2. Então, enquanto o DNA apresenta desoxirribose, o RNA apresenta a ribose. Daí o nome, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Fechou a ideia? Muito bem. Local de produção, tá? O RNA ele é produzido no núcleo da célula por meio de um processo que nós vamos discutir na próxima aula, chamado de transcrição. Uma terceira diferença entre o DNA e o RNA é que o DNA é composto por duas cadeias associadas por ligações de hidrogênio, enquanto o RNA é composto por apenas uma cadeia. Então a gente diz que o DNA é dupla fita e o RNA é fita simples. É importante saber isso. Tá? Existem três tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Nós vamos trabalhar mais detalhadamente com cada um deles no processo de síntese proteica, mas agora eu já te adianto. O RNA mensageiro leva o código do DNA para o citoplasma, onde vai ocorrer a tradução do material genético. A máquina celular que traduz o material genético é o ribossomo, que reside no citoplasma da célula. Então, o RNA mensageiro ele é um mediador da função gênica. O DNA fica no núcleo, produz um RNA mensageiro que sai do núcleo e vai ser traduzido pelo ribossomo lá no citoplasma da célula. O RNA transportador ele transporta aminoácidos, uma vez que o processo de tradução do material genético resulta na síntese de proteínas. E proteínas são polímeros de aminoácidos. Os RNAs transportadores, eles transportam os aminoácidos para o processo da tradução. Tá? E o RNA ribossômico é um RNA estrutural. Ele faz parte da estrutura física dos ribossomos. Os ribossomos são máquinas biológicas formadas por RNA ribossômico e cerca de 100 proteínas diferentes. Portanto, o RNA ribossômico ele tem função estrutural. Nessa imagem eu consigo ver aqui esses três tipos de RNA associados, trabalhando de forma associada funcional, tá? Tenho aqui o RNA transportador em forma de trevo, tá vendo? Transportando aminoácidos. Esse daqui é o RNA mensageiro, que transporta o código genético. E aqui essa estrutura globular são os ribossomos constituídos pelo RNA ribossômico, ok? Glória pura? Muito bem. Então tá aqui a dupla fita de DNA, tá? Aqui seu formato linear, mas o que a gente vê na verdade, ela sofre uma torção no sentido anti-horário, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Tá? Em torno de um eixo central, por isso que a gente chama de molécula em alfa-hélice, tá? E aqui o seu desenho molecular tridimensional, tá? O DNA, diferente do RNA, são duas cadeias, tá? Ele tem timina, e porque eles são duas cadeias, a proporção ATCG é igual a 1. O RNA, essa proporção não existe. A adenina não é igual à timina. Tem uma cadeia só, então não existe paridade entre AT e entre CG no RNA. Então a proporção de Chargaff não existe para o RNA. Ela existe para o DNA porque cada A está ligado a um T, cada C está ligado a um G. Fechou a ideia? Agora um fetiche do vestibular. Tá? O DNA ele é produzido no núcleo da célula a partir de um processo chamado replicação, que nós vamos ver na segunda parte da aula, ok? Muito bem. Onde que existe DNA dentro da célula? A maior parte do DNA dentro da célula está no núcleo. Porém, duas organelas citoplasmáticas também apresentam DNA. Isso virou fetiche do vestibular. Mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA próprio.
Portanto, não existe só DNA no núcleo da célula. Ele também faz parte das mitocôndrias e dos cloroplastos, no caso da célula vegetal. Fechou a ideia? Legal. Aqui eu coloco para você, tá? Um resumo das diferenças entre os ácidos nucleicos e espero ter ajudado vocês nesse jogo, tá? Eu vou mandar para vocês, tá, esses slides, então você vai ter acesso a isso e eu sei que não foi fácil, eu sei que é bastante informação, mas eu confio que você pode e deve e merece mudar de vida. E se isso pode te ajudar a mudar de vida, irmão, não é isso que vai se tornar um empecilho. Na verdade, isso é uma catapulta. Toma posse, lógico, se quiser. Beijo no seu coração.